Muito se tem falado nas últimas semanas a propósito de estar a passar os 50 anos dos acordos do Alvor, que ditaram por completo uma grande traição ao país ao entregar de uma forma errada, completamente mal feita, as províncias ultramarinas aos amigalhaços de sempre. Bom, eu já falei sobre este tema diversas vezes, tenho um posicionamento muito claro em relação à questão da descolonização, a traição que foi feita aos portugueses que lá viviam, aos portugueses que lá nasceram, mas também àqueles que se consideravam portugueses e que ninguém consultou e que eram nascidos lá e que ficaram por lá. E nos últimos dias têm aparecido alguns vídeos, meio a brincar, meio a sério, de diversos angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos a questionar mas afinal porque é que mandámos os portugueses embora, afinal porque é que fizemos isto? E há uma pergunta que eles fazem, e eu vou colocar um dos vídeos, que é meio a brincar, é meio a sério, é um dos perguntas que eles fazem nos vídeos, que é porque é que os mandámos embora quando agora andamos a pedir a nacionalidade portuguesa? E de facto dá que pensar, ou seja, nós saímos de lá, nós deixámos lá toda a nossa cultura, nós deixámos lá um edificado enorme, nós evoluímos muito aquelas povoações e hoje, depois deles considerarem, a esquerdalha, considerar que nós tínhamos que sair porque o povo devia ter direito à autodeterminação, não teve, não existiram eleições livres em nenhum desses países. Estamos a ver aquilo que está a acontecer em Moçambique, a instabilidade democrática. Sempre assistimos, depois do 11 de novembro de 1975, que é a data que é atribuída como sendo a data da independência de Angola, sempre assistimos a um regime totalitário por parte do MPLA, muito apoiado inclusive pela ex-União Soviética, por Cuba. Os americanos tiveram muita culpa na forma como foi feita a nossa descolonização, a CIA tem muita culpa na forma como teve ingerências na nossa política externa na altura. Aliás, a correlação que existe com o 4 de dezembro de 1980 e os americanos, nomeadamente por causa do fundo militar do ultramar e da ideia que existia de Adelino Mar da Costa ser um alvo a abater, há muita responsabilidade também dos americanos em toda esta história, mas os principais traidores estavam aqui. Os principais traidores foram Mário Soares, foi Rosa Coutinho e todos aqueles, Melo Antunes, etc., todos aqueles que estavam envolvidos nesta história e que destruíram por completo um Estado com uma dimensão que Portugal tinha. Depois existem aqueles que não nos podemos esquecer, que é o caso de Almeida Santos, de todos sabermos as histórias e ouvirmos as histórias dos dinheiros depositados nos bancos de Moçambique e a forma como tudo isto foi gerido, foram completamente espoliados, roubados, etc. Retomando ao ponto, é interessante entender que esta segunda, terceira geração de filhos de angolanos, de moçambicanos, etc., agora olham para o seu próprio país, veem o estado em que aquilo ficou. E eu conheço Angola, conheço Moçambique pessoalmente, e todos nós percebemos que aquilo que de bom está como infraestruturas na cidade ainda fomos nós que deixámos, porque tudo o resto ao longo destes anos todos eles não tiveram capacidade para se organizar, porque a transição nunca foi pacífica, porque aquilo nunca foi por autodeterminação, porque eles sempre tiveram uma guerra entre as diversas fações de independentistas que não conseguiram sanar ao longo destes anos todos. Portanto, estes vídeos são no mínimo curiosos, que dão a entender que, de facto, se nós perguntássemos a estes jovens de segunda e terceira geração das pessoas que nasceram nas ex-províncias ultramarinas, vamos perceber que a maior parte deles, e quando há um que diz mandámos o colonizador embora, mas agora ficámos ainda pior, e andamos a correr atrás da nacionalidade constantemente a ir para Portugal. Esta questão da CPLP é das maiores farsas que existe na história de Portugal. Portugal criou uma coisa que não serve para absolutamente nada,
A CPLP não serve para absolutamente nada. A única coisa que serve é para abrir a porta a quem vem das ex-províncias ultramarinas e atribuir-lhes privilégios, que na realidade é subverter aquilo que alegadamente eles queriam. Portanto, queriam a independência, queriam estar fora do Império, não queriam estar subjugados a Portugal, queriam a autonomia completa. Mas passados 40 anos, passados 50 anos, chegamos à conclusão que aqueles que agora vivem nestas localidades percebem que, afinal, isto foi tudo errado, isto não deveria ter sido feito assim e que, obviamente, o que lhes dava imenso jeito era continuar a ser portugueses. É uma reflexão interessante, porque eu acho que daqui a uns anos estaremos a debater o que é que aqui foi feito e o que se perdeu de oportunidade de tornar aquilo que era o Império algo de facto muito grandioso e a importância que nós teríamos hoje, estratégica no mundo, quer a nível de rotas comerciais, quer a nível de influência política, que influência nós teríamos e que papel teríamos hoje no mundo se não tivessem feito esta bandalheira que fizeram. E é interessante também que estas segundas e terceiras gerações comecem a ter esta visão do erro que foi cometido lá atrás e que de facto o erro não foi cometido pelos portugueses, foi cometido por alguns traidores portugueses, mas também por alguns, muitos traidores locais, angolanos, moçambicanos, etc. Traidores esses que enriqueceram à conta do povo e o povo está na miséria. O povo está na miséria, não há uma forma de organização democrática nestes países que leva à letra aquilo que é a democracia e pronto, veremos o futuro destes países. Temos agora a situação de Moçambique, mas não faltará muito para que em Angola volte a acontecer uma situação destas e que em Angola apareça também um Venâncio qualquer que vá colocar em causa o sistema, que vá colocar em causa tudo aquilo que o MPLA fez ao longo destes anos e porventura nessa altura o MPLA e todos aqueles que votaram em MPLA e que achavam que a descolonização devia ser feita desta forma vergonhosa vão certamente pensar e arrepender-se e perceber que muitos destes países atrasaram por completo 50 anos, ficaram atrasados 50 anos em troca de absolutamente nada, porque o povo continua pobre, os ricos ficaram ainda mais ricos, os oportunistas e os políticos ganharam uma dimensão nestas sociedades completamente surreais e ao final do dia os portugueses que foram espoliados foram roubados e a nossa nação perdeu parte significativa daquilo que é um território que sempre lhe pertenceu. Vocês que são do tempo do colono, não tem ninguém aí para explicar, mas demos então corrida nos portugueses para que se hoje somos nós que estamos atrás das nacionalidades, hoje somos nós a lutar, enfrentar boi de fila nas embaixadas para tratar visto, eles deixavam só aqui, essa hora seríamos todos, olá, tudo bem? Que bem que está o tio dia? Tu não vais para que as casas, olha agora. Tiraram só esse senhor à toa.